Pessoal, então resolver agora o 4.33 do livro. Esse exercício aqui a gente já tinha falado para vocês sobre o concentrador de fluxo. Eu tenho dois ímãs, né, em paralelo, e o fluxo produzido pelos dois ímãs são dois ímãs iguais, tá? O mesmo comprimento, a mesma seção transversal e a mesma indução remanente. O fluxo dos dois ímãs vai se unir e vai produzir no entreferro aqui uma indução maior do que a indução produzida por um único ímã, certo? Bom, só tem um H no entreferro aqui, certo, pessoal? Então, é claro que o fluxo aqui vai ser para baixo, né? Vou chamar de HE. Tem que tomar cuidado porque o HE é o nome da variável, né? E pode confundir com H vezes Z. O pessoal às vezes faz isso, né? Bom, tudo bem. Vou deixar HE aqui, como ele pediu aqui, né? Bom, se a gente for desenhar as linhas de fluxo, eu poderia fazer o seguinte, poderia fazer uma linha de fluxo aqui devido a um ímã, uma só. Poderia desenhar várias aqui, né, pessoal? O mais simples possível, o fluxo dos dois ímãs vai se unir, tá? E note que a seção transversal dos ímãs é S e a seção do entreferro é S também. A tendência aqui é ficar com indução quase o dobro, né? Se não o dobro da indução de um dos ímãs, certo? Bom, vamos lá então. Fazendo uma análise aqui, a gente tem um entreferro só, então a equação de circuito seria uma única, né? No entanto, nós temos dois ímãs, só que são dois ímãs iguais. Então seria um problema um pouco diferente. Vamos ver como é que a gente resolve. Vamos fazer uma lei de Ampère, tá? Segundo um caminho. Por exemplo, esse caminho aqui, ó. Note que aqui dentro eu teria o H do ímã, né? Que vai ficar sempre negativo, mas a gente em princípio coloca na mesma direção do B, né? Então aqui eu teria o caminho L. Claro, eu vou colocar o meu DL na mesma direção do fluxo, né? Certo? Vou chamar esse aqui de caminho L. Bom, se a gente for escrever a equação para esse caminho aqui, eu vou chamar de equação do caminho L. Eu vou fazer assim, ó, H do ímã L mais HEzinho, que é H do entreferro E, né? Que é o tamanho do entreferro aqui, HDL, igual a corrente que tem no meio, que é zero. Vamos chamar de equação 1. Note, se eu fizer outro caminho desse, passando agora, como essa outra linha de fluxo, passando pelo outro ímã, né? Como os dois ímãs são iguais, eles são exatamente iguais, né? O circuito é simétrico, eu poderia chamar de H do ímã 1 e H do ímã 2, certo? Mas se eu passar um outro caminho por aqui, a gente vai perceber que as duas equações são iguais, né? Exatamente iguais com o mesmo L, inclusive, né? Então, eu poderia chamar, por exemplo, de H do ímã 2 mais H do entreferro, L do entreferro igual a zero, né? Eu ia chegar assim, ó, H do ímã 2L, porque é o mesmo L, mais o entreferro é o mesmo. Bom, comparando as duas equações, é óbvio que o H do ímã 1 é igual ao H do ímã 2, né? Porque eles têm o mesmo comprimento. Note que se o comprimento fosse diferente aqui, isso não seria verdade, né? Os H seriam diferentes. Eu também poderia fazer uma circulação entre os dois ímãs, né? H menos H do ímã L mais o H do ímã L igual a zero. H do ímã igual a H do ímã, né? O H1, H do ímã 2 igual a H do ímã 1, né?
Então, as duas equações, se eu fizesse a equação L e depois fizesse uma outra passando só pelo outro ímã, pelo mesmo entreferro, né? Eu ia comparando, eu ia encontrar o H dos dois ímãs iguais. Ou seja, o H dos dois ímãs é igual, então não tem sentido ficar fazendo uma equação para aquele outro ímã, certo? Mas, enfim, eu poderia fazer e daí chegar à conclusão que um é igual ao outro, diminuindo uma do outro, por exemplo, né? Olha só, eu tenho, isso aqui seria minha equação de circuito, né? Precisa da conservação de fluxo? Não, porque tem só um entreferro, né? Uma incógnita, uma equação. A equação de circuito está resolvida. Circuito magnético. Só tem uma. Porque só tem um entreferro. Tudo bem, mas tem um ímã. E agora? Como é que a gente faz o ímã? Ímã é sempre a mesma coisa. Equações para o ímã. Equações para o ímã. A equação do ímã, B do ímã igual a μ0 H do ímã mais BR. Inclusive ele diz que o BR é 0,8 também nesse exercício, né? A gente deixa literal, certo? E agora aquela conservação de fluxo clássica entre o ímã e o entreferro, né? Só que note, se eu for fazer uma conservação de fluxo aqui, mesmo que eu queira passar só por um ímã, não vai ter como, eu vou pegar o fluxo do outro de qualquer jeito. Por exemplo, se eu fizesse a conservação de fluxo aqui, ó, ia entrar o fluxo de um ímã e do outro ia sair o fluxo do entreferro, certo? Então, como são dois ímãs nesse caso, eu vou fazer a conservação de fluxo aqui, ó. Aqui que vai aparecer que são dois ímãs, né? Na lei de Ampère, o máximo que eu ia conseguir tirar é que o H de um ímã é igual ao do outro, porque os comprimentos aqui são iguais, né? E agora a conservação de fluxo entre o ímã e o entreferro mais próximo. Mas aqui são dois ímãs, né? Então a gente faz a conservação de fluxo incluindo os dois ímãs. Olha só o que acontece. Fluxo que entra. Fluxo que entra, fluxo do ímã 1, fluxo do ímã, fluxo que entra aqui, fluxo do ímã. Né? Fluxo que sai, fluxo do entreferro. Então, fluxo que entra, fluxo do ímã, mais o fluxo do ímã. A gente já viu que os H's dos ímãs são iguais, portanto, o B dos ímãs também vai ser igual e o fluxo também, né? Então, o fluxo do ímã 1 vai ser igual ao fluxo do ímã 2, soma os dois, os fluxos que entram igual ao fluxo que sai, que é o fluxo do entreferro. Então esse aqui é um problema um pouquinho diferente a solução, né? Mas, novamente, aqui ó, equação do ímã e mais a conservação de fluxo. Só que aqui a gente colocou os dois ímãs, né? Agora tem que expandir isso aqui. Quanto é que é o fluxo do ímã? Bom, então aqui vai ficar 2 vezes o fluxo do ímã igual ao fluxo do entreferro. O fluxo do ímã é B do ímã, S do ímã. Fluxo do entreferro. μ0 H do entreferro, S do entreferro. S do entreferro é S. Né? E agora quanto é que é o fluxo de um ímã? A área é S também. Ó. A área de um ímã é S também. Né? Então vai ficar 2 vezes B do ímã, S. Então isso aqui daria o fluxo de um ímã, igual ao fluxo do entreferro. μ0 H do entreferro, S. Corta S com S. Né? Então eu cheguei nessa expressão que o B do ímã é igual a μ0 H do entreferro sobre 2. Certo? Está resolvido. Ó. 1, 2, 3 equações. Quantas incógnitas? H do ímã, B do ímã e H do entreferro, né, pessoal? Ó. B do ímã, H do ímã.
B do ímã, H do entreferro nessa equação. E lá em cima, H do ímã e H do entreferro. Então a gente tem H do ímã, H do entreferro e B do ímã. 3 incógnitas, 3 equações. As duas do ímã mais uma do entreferro. Certo? Para resolver, solução, né? Com aquele velho macete que eu gosto de usar sempre partindo com a equação de base, a equação do ímã, essa aqui, ó. Eu já posso substituir direto o B do ímã lá, ó. Então, na equação 2, né? Então vai ficar μ0, H do entreferro sobre 2. Isso aqui é o B do ímã. Igual a μ0, H do ímã. Quanto que vale o H do ímã? Bom, dessa equação aqui, pessoal, ó, a gente isolando, né? Na equação 1, vou fazer aqui do lado. Da equação 1, a gente obtém que o H do ímã é igual a menos E sobre L H do entreferro. Né? Só isolar o H do ímã ali. Substitui agora na equação 2, onde tem H do ímã, vale menos E sobre L H no entreferro. Né? E agora falta colocar o BR aqui, ó, mais BR. Então, na verdade, esse aqui seria o H do ímã, e isso aqui seria o B do ímã. B do ímã igual a μ0 H do ímã mais BR, né? Agora, para solucionar, passo tudo para o mesmo lado, μ0 sobre 2 H do entreferro mais μ0 E sobre L H do entreferro igual a BR. BR, desculpa, BR não, né? Quem conta é o H do entreferro. H do entreferro igual BR sobre, né? Bota μ0 em evidência aqui, ó. μ0 que multiplica 1 meio mais E sobre L, né? O H do entreferro, certo? Descobriu o H do entreferro, como é que faz para achar o B do ímã? É só usar a equação 3, né, pessoal? Tá lá, ó, só usar a equação 3, B do ímã, μ0, H do entreferro que já está descoberto, agora dividido por 2. E o H do ímã? O H do ímã é só usar essa expressão aqui, ó. Com o H do entreferro, eu acho o H do ímã, né? E com o H do entreferro eu também acho o B do ímã, certo? É claro que aqui o BR ele dá que é 0,8, as outras dimensões nesse caso ele não dá, só pede para escrever a equação, né? Vamos dar uma olhadinha agora na solução. 0,8 em cima, μ0, 1 meio mais E sobre L, certo? Ele pediu também, bom, aí substituindo aqui, pessoal, ó, substituindo ele pede para achar o B do ímã, né? Em termos de expressão, né? É só substituir o H no entreferro aqui, né? Então, se eu quiser substituir o H no entreferro aqui, ó, foi o que ele fez ali na solução do livro, o B do ímã igual a μ0 sobre 2 que multiplica HE. O HE está ali, ó, BR, a gente acabou de calcular, né? μ0, 1 meio, que é 0,5, né? Mais E sobre L, né? Corta aqui e corta aqui, né? E a gente chega no mesmo resultado. Vamos ver como é que ele apresentou esse resultado lá.
0,4 em cima, né? E deixou 0,5 embaixo, claro. E daí ele pegou o BR, que é 0,8, dividiu por 2, deu 0,4 aqui em cima, certo? A gente substituiu o BR por 0,8, né? Aí aqui daria 0,4 dividido por 0,5 mais E sobre L. Né? Exatamente o resultado, a resposta, né? Certo? Mas só substituiu aqui o HE, aqui, né? Tá? E aí, claro, se ele desse o valor de E e de L, era só colocar os valores aqui, a gente calcularia rapidamente o campo, né, pessoal? Vocês notem que o B do ímã vai ficar maior, né? O B no entreferro vai ficar maior que o B no ímã, né? Claro, porque o fluxo dos ímãs se concentra, né? Na verdade, aqui ele pegou o do ímã, se a gente pegar o do ímã aqui, ó, né, vai pegar o BR e mais ou menos dividido por 2, né? E o do ímã vai ficar um pouco menor, certo? A gente até poderia fazer um cálculo aqui rápido, só para, vamos supor que a gente tivesse os valores, né? Como exemplo, fazer um exemplo aqui, ó. Acho que fica mais fácil para gente, para vocês entenderem o resultado, não custa nada a gente fazer. Vamos supor que o E seja 1 milímetro, 10 a menos 3 metros, tá? E vamos supor que o L seja 1 centímetro, 10 a menos 2 metros, certo? Então, se a gente calcular o H no entreferro, ou o BR, BR é 0,8 Tesla, aí deu, né? Então vamos calcular ali o H no entreferro, para ver quanto é que dá o H no entreferro. Vai dar 0,8 dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica meio mais 10 na menos 3 sobre 10 na menos 2, né? Então vai dar 0,8 dividido por 4π vezes 10 na menos 7, que multiplica, aqui dá 10 a menos 1, que é 0,1, então vai dar dividido por 0,6 aqui, né? Vamos ver quanto é que dá esse H aí. Zero 0,8 dividido por 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 0,6. O H no entreferro aqui nesse caso daria isso aqui, ó. Certo? Bom, se eu for calcular agora o B do ímã, vai dar μ0, 4π vezes 10 na menos 7, vezes o HE, que a gente viu ali agora, dividido por 2, né? Então vai ser essa resposta aí, que é o HE, vezes μ0, dividido por 2. O B do ímã daria 0,67 Tesla, certo? E quanto que daria o B no entreferro? Seria μ0 H no entreferro, né? Que seria o dobro disso aí. Daria 1,33
Tesla, né? Então, a indução remanente do ímã é 0,8. Ele vai trabalhar um pouco abaixo, cada ímã, né? Vai trabalhar com 0,7. 0,67 Tesla, né? São dois ímãs, né, pessoal? Só que o fluxo dos dois se acumula no entreferro. No entreferro a gente consegue 1,3 Tesla. Estão vendo? Maior do que o 0,8, que é a indução remanente de cada ímã, né? Então, na verdade, cada ímã aqui, cada ímã, nesse exemplo que eu dei ali, né? Com um número para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Cada ímã vai trabalhar um pouco abaixo do BR. Note que o BR é 0,8, ele deu, né? Vai trabalhar com 0,67, né? Com H no ímã negativo, claro. Né? Cada ímã, porque o B do ímã, H do ímã é de um dos ímãs, né? Mas lá no entreferro a gente consegue uma indução de 1,33 Tesla. Certo, pessoal? Obrigado, pessoal.